essa introdução mesmo. Thank you. Boa noite, galera. Todo mundo bem? Como é que vocês estão? Boa noite. Quanto tempo, hein? Né? Quanto tempo não nos vemos? Então, galerinha, eu estou aqui para substituir a professora Beatriz. A professora Beatriz não estava legal, né? Passou mal hoje, então, né? Prontamente estou aqui para substituir, para, né? Trazer aí uma luz da sociologia para vocês, né? Principalmente porque hoje nós vamos entrar na segunda grande cabeça da sociologia, que é o Max Weber, tudo bem? A gente vai tratar hoje do segundo grande nome da sociologia, do pensamento sociológico, beleza? Vou compartilhar aqui o material com vocês. Deixa eu abrir aqui o nosso material. Rapidinho, deixa eu voltar aqui. Boa noite. Vamos lá, galera. Deixa eu compartilhar o material aqui. Beleza. Se alguém, porventura, não estiver conseguindo visualizar o slide, dá um grito, fala comigo aí, ok? Então, vamos lá, galera. A gente vai começar a falar agora da segunda grande mente da sociologia, do pensamento sociológico moderno, que é nada mais, nada menos do que o Max Weber. Professor, mas Max Weber, Max Weber, Max Weber, como é que se pronuncia o nome desse cara, né? Já falei sobre isso, mas só recapitulando, depende da sua preferência, do seu bom gosto. Por exemplo, países de língua inglesa fala Max Weber. Países de língua latina, como o Brasil, é muito comum você ouvir Max Weber, né? E países, a terra natal dele, que é um alemão, né? Na Alemanha, você vai ouvir Max Weber, né? Então, qualquer uma das pronúncias está correta, sem problema nenhum. Assim como João, nos Estados Unidos é John, né? Ou na Inglaterra é Jacob, aqui é João, né? Então, depende do país, depende da pronúncia. Resumidamente, você escolhe. Eu gosto de Weber, né? Eu gosto de Weber, perdão, eu gosto de Weber, tá? Então, eu falo corriqueiramente, eu uso a pronúncia Max Weber. E o que esse cara é, qual é a importância dele, qual é a grande contribuição desse cara, né? Ele é um grande nome do pensamento sociológico moderno, juntamente com Émile Durkheim. Ele é considerado um dos autores mais relevantes, mais importantes e influentes na história da sociologia. E, diferentemente do Émile Durkheim, o Max Weber ele caminha por vários campos do saber. Ele caminha pelo pensamento político, ele tem trabalhos no campo do direito, ele tem trabalhos no campo da história, da economia, ou seja, ele foi um cara bem, né, diversificado, né? E ao contrário do Émile Durkheim, que tentou explicar o funcionamento da sociedade, por isso que a sociologia de Émile Durkheim é uma sociologia funcionalista, o Max Weber, ele tentou, antes de explicar, ele tentou compreender como que a sociedade funcionava. Por isso que a sociologia de Max Weber é uma sociologia compreensiva. Então, a sociologia de Émile Durkheim é uma sociologia funcionalista. A sociologia de Max Weber é uma sociologia compreensiva. E o Weber tentou compreender as mudanças sociais que se desenvolveram na sociedade em um mundo pós-revolução industrial, em um mundo pós-revolução francesa. Então,
Outra diferença de Weber em relação ao Durkheim é que, enquanto Emile Durkheim optou por uma abordagem quantitativa, ok? A quantidade de fatos sociais, o Max Weber adotou uma abordagem qualitativa, a qualidade das ações sociais dos indivíduos. Eu vou montar aqui com vocês esse quadrinho comparativo para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tudo bem? Deixa eu voltar aqui de novo. Opa. Tem alguém com o microfone ligado aí, galera. Dá uma olhadinha aí quem está com o microfone ligado. Tá dando um tic, 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 tic. Vamos lá. Então, o Emile Durkheim, a sociologia dele é uma sociologia funcionalista, ok? O Emile Durkheim busca compreender o funcionamento, busca explicar o funcionamento da sociedade. Enquanto a sociologia de Max Weber é uma sociologia compreensiva. Ele tenta compreender primeiro, antes de tentar explicar o funcionamento. O método usado por Emile Durkheim é o método quantitativo. Método quantitativo, ou seja, o Emile Durkheim está preocupado com a quantidade de fatos sociais. Por isso que existem os fatos sociais normais, que obedecem a uma certa regularidade, e os fatos sociais patológicos, que fogem à regularidade. Enquanto a sociologia de Max Weber usa um método qualitativo. Porque, só lembrando, né, qualidade, né, não é igual a quantidade. Então, se você precisar separar, dividir o pensamento sociológico de cada um desses autores, isso já foi tema de questão, tá? De questão de Enem, de questão de vestibulares. Resumidamente, você pode separar dessa maneira aí, ó. Durkheim, funcionalista, Weber, compreensivo. Durkheim, quantitativo, Weber, qualitativo. Tudo bem até aí, galera? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo. Certo? Show de bola. Então, você vai explicar mais a fundo depois a sociologia compreensível e o método sim, qualitativo? A partir de agora a gente só vai explicar isso. Ah, beleza. Bem, a gente só vai explicar disso. Eu só, antes da gente começar a entrar propriamente dito no Max Weber, eu quis fazer esse balanço da diferença básica entre os dois. Tudo bem? Beleza? Mas vamos lá, galera. O que o Max Weber nos ensina? O Max Weber traz para a gente um conceito muito interessante, um conceito talvez um dos mais determinantes do seu pensamento sociológico, é o conceito de modernidade. Muito provavelmente você já deve ter ouvido a frase: nossa, como você está moderninha ou moderno, nossa, estou me sentindo tão moderno hoje. O que é ser uma pessoa moderna? Ah, professor, tá antenado com os últimos acontecimentos, é ter um celular da moda, é ter conhecimento de tudo que está acontecendo no mundo, é só isso? Não, não é só isso não. Modernidade é modo de agir, pensar, sentir frente ao mundo que você vive. Modernidade é um pensamento filosófico. Você pode se dizer uma pessoa moderna com uma filosofia de vida. Modernidade é um contexto histórico, assim como existe idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Então, é um contexto histórico, é um período da história. Então, modernidade é um conceito bem diversificado. Não à toa, a gente trabalha a modernidade na filosofia e trabalha a modernidade na sociologia. Então, a gente vai voltar a falar mais à frente de modernidade, os grandes filósofos da modernidade, lá no campo da filosofia. E da onde surgiu essa ideia de modernidade? Surgiu o Max Weber. O Max Weber nos ensina o seguinte, que a partir das duas mais importantes revoluções da história humana, a Revolução Francesa e da Revolução Industrial, a humanidade caminhou em direção a essa coisa chamada de modernidade. Modernidade, modo de agir, pensar, sentir. Modernidade enquanto uma filosofia de vida, enquanto um momento histórico, ou seja, engloba uma série de questões. E aí eu tenho duas pinturas aqui muito interessantes, de William Bell Scott, Ferro e Aço, e de Fernand Victor Eugène Delacroix, A Liberdade Guia o Povo, em francês, da Liberté guidant le peuple, né? Duas grandes pinturas que retratam justamente essas duas grandes revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Segundo o Max Weber, essas duas revoluções foram um divisor de água entre a Idade Antiga, né, Idade Média, perdão, e a Idade Moderna. Não à toa, o dia 14 de julho, que é o dia da tomada da Bastilha, marca o fim da Idade, né, daquele período tardio, e o início da Idade Contemporânea. Ou seja, as transformações do mundo
elas foram extremamente violentas a partir dessas duas importantes revoluções, e o mundo caminhou em direção a essa coisa chamada de modernidade. Bem? Então, o que seria, professor, essa modernidade segundo o Max Weber? Ela seria um desdobramento, uma consequência dessas duas importantes revoluções. Tá, vamos analisar, então, cada uma das revoluções e como que ela mudou o mundo, né? Vamos pegar a Revolução Francesa, que foi uma revolução liberal, burguesa, que defendia lemas do iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade. Foram bandeira de luta da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, tudo bem? Contra o antigo regime, contra o absolutismo monárquico. Essa revolução permitiu a ascensão política da classe burguesa, derrubando o rei Luís XVI, que acabou guilhotinado lá em janeiro de 1793. Significou o fim da sociedade estamental, aquela sociedade absolutista, do poder centralizado nas mãos do rei. E o mundo passou a viver um sonho de mais liberdade. Que tipo de liberdade, professor? Por exemplo, liberdade política. Liberdade política. Deixa eu caminhar aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, botar 14. Liberdade política. E a partir dessa liberdade política, houve uma maior participação política e uma ascensão da classe burguesa. Então, tem a liberdade política, uma maior participação política e a ascensão da burguesia. A burguesia ascendeu socialmente, porque a partir de agora a burguesia poderia assumir cargos públicos, poderia governar um país. Então, a Revolução Francesa permitiu essas questões, né? Além do mais, a Revolução Francesa foi acompanhada de mais liberdade econômica, aquela ideia do laissez-faire, do deixe fazer, deixe passar, o mundo caminha por si só, aquelas 4 grandes liberdades do liberalismo, né? Livre mercado, livre iniciativa, livre concorrência e livre comércio, né? Então, eu tenho aqui o mais liberdade econômica, eu tenho aqui mais liberdade, né, social, conquistas sociais foram decisivas, como, por exemplo, os direitos civis, né? Então, eu tenho mais liberdade social, com conquistas sociais, liberdade social, com direitos civis. Professor, o que é um direito civil? A gente estudou um cara chamado John Locke. Nós vamos voltar a falar desse cara mais à frente. O John Locke dizia que todo ser humano é portador de direitos naturais. Eu e vocês já nascemos com direito à vida, direito à liberdade, à igualdade, à fraternidade, ok? E à medida que o Estado é criado, um país, uma nação é criada, é dever desse Estado, desse país, garantir os direitos naturais do homem. E quando os direitos naturais, eles se tornam direitos escritos em leis, numa Constituição, eles se tornam direitos civis. Dever do Estado, direito do cidadão. Direitos civis, ok? Então, direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à educação, direito à saúde, direito à segurança, direito à alimentação, são direitos civis que são garantidos pela Constituição, inclusive, bem? Então, eu tenho aí a conquista da liberdade social, algo muito importante. E repito, né? O que a Revolução Francesa vai permitir? O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Ok? O mundo nunca mais vai ser o mesmo depois da Revolução Francesa. Não é à toa que o dia 14 de julho, que é o dia da tomada da Bastilha, símbolo da Revolução Francesa, ele é um marco divisor de águas entre a Idade Moderna e contemporânea. E outro acontecimento muito importante foi a Revolução Industrial, ok? Que marcou aquela mudança da manufatura para a maquinofatura. A Revolução Industrial simbolizou uma transição nos meios produtivos, das mãos que antes trabalhavam para as máquinas muito mais eficientes, muito mais produtivas. E com o desenvolvimento da Revolução Industrial, eu tenho o capitalismo também se desenvolvendo. O capitalismo que antes era um capitalismo mercantil comercial, que também alguns autores gostam de chamar de capitalismo pré-capitalismo, né? Agora, a partir da Revolução Industrial, nós teremos o capitalismo industrial. Então, a partir da Revolução Industrial, nós temos o desenvolvimento do capitalismo industrial, marcado pela produção em série, pela produção mecanizada, pela produção fabril. Então, eu tenho uma produção
mecanizada, produção fabril, onde impera aqui nas fábricas, né, a produção em série, tá? A produção em série. E, claro, com o desenvolvimento do capitalismo industrial, eu tenho consequências positivas e negativas para a sociedade. A gente, inclusive, já debateu sobre isso, né? A gente já falou que a Revolução Industrial trouxe para a sociedade consequências tanto positivas quanto negativas. Assim como trouxe o desenvolvimento da tecnologia, também trouxe o desemprego, né? As novas máquinas substituíram a mão de obra humana. Assim como as novas máquinas aumentaram a produtividade, também aumentaram a demanda por matéria-prima. Assim como essa maior produtividade gerou aumento da geração de riqueza, essa riqueza ficou concentrada nas mãos de poucos, a mão da burguesia. Assim como enriqueceu os burgueses ascenderam socialmente, politicamente e economicamente, a burguesia passou a explorar a força de trabalho da classe trabalhadora. Então veja aí que eu fiz um tete-a-tete entre consequências positivas e consequências negativas da Revolução Industrial. E repito, insisto, bato na tecla. O mundo nunca mais será o mesmo depois da Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai trazer para nós a ideia de modernidade, tudo bem? E o que seria essa modernidade, professor? Como conceito, tá? A modernidade ela é um resultado dessas duas importantes, desses dois importantes revoluções, ok? A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas? De boa. Boa, beleza, galera? E aí, galera, o que o Durkheim vai nos... o Max Weber vai nos dizer? Que todas essas transformações advindas da Revolução Industrial, advindas da Revolução Francesa, levaram a humanidade a um processo de desencantamento pelo mundo. E aqui nós vamos dar um salto para um conceito também igualmente muito importante de Max Weber. O que seria esse processo de desencantamento pelo mundo, né? Em que o homem passa a adotar uma postura mais racional frente ao mundo. A razão se torna o fio condutor das ações humanas. E aí, o que seria esse desencantamento pelo mundo? É o declínio, é um processo de declínio das formas mágicas, místicas, religiosas e espirituais de explicar o mundo, tá? Então, como conceito, o que é o desencantamento pelo mundo? É o declínio das formas mágicas, mitológicas, religiosas e espirituais de explicar o mundo. Como assim, professor? Antes da modernidade, lá na idade, por exemplo, na Idade Média, tudo era explicado com base em Deus, ok? Deus era referência para tudo. A própria sociedade medieval era uma sociedade ordenada e explicada pela própria religião. O bispo Aldebaran de Laon, em seus ritos religiosos, né, em seu santo, né, no seu canto gregoriano, deixava bem claro de que Deus fez o clero para orar e salvar a alma de todos, Deus fez os nobres para lutar e defender a todos, e Deus fez os camponeses para trabalhar e alimentar a todos. Ou seja, e aí você pergunta assim, mas quem disse que é assim? É Deus que diz que é assim, né? Então, no passado, na Idade Média, tudo era explicado por Deus. Ventou, Deus que quis. Choveu, Deus que quis. Fez sol, Deus que quis. Morreu, Deus que quis. Está vivo, graças a Deus. Deus era a explicação para tudo. Deus era a fonte de toda explicação para tudo. E aí, a partir da Revolução Industrial, a partir da industrialização, o homem passou a abandonar Deus e passou a acreditar na razão, a ciência, a tecnologia, na industrialização, como forma de levar a humanidade a algo melhor. Porque a religião passou a ser vista como atraso, como ignorância do homem. E assim o homem, gradativamente, foi tendo esse desencantamento pelo mundo. Esse declínio, houve esse declínio dessas formas mágicas, mitológicas, religiosas, espirituais de explicar o mundo. E houve, a partir da Revolução Industrial, a Revolução Francesa, um maior processo de racionalização dos homens. Aí eu pergunto para vocês, meus amados alunos, que têm o olho de Tandera, a visão além do alcance. Será mesmo? Será mesmo que o mundo que hoje, em que vivemos, é um mundo mais racional? Será mesmo que abandonamos todas as religiões? Ou os valores religiosos e as igrejas, as religiões estão bombando mais do que nunca? Entende? O que vocês acham, né?
acho que abandonar nunca vai acontecer. Interessante. Olha a observação da Giovana. E o próprio Max Weber deixa isso bem claro, galera. O Max Weber, ele sabe, ele tem ciência de que a ciência não poderia ocupar completamente todos os espaços da religião. A ciência não consegue explicar tudo. Então, aquilo que a ciência não consegue explicar, a religião vai ocupar esse espaço. Então, o Max Weber tinha essa noção de que a ciência não seria capaz de dominar tudo, mas que ela seria superior à religiosidade. Essa é a ideia de Max Weber. Mas, professor, eu vejo vamos Eu vejo que a gente ainda acha que é muito importante, né? Porque ainda existem essa discussão de se é um serviço essencial, que deve ser ou não fechado por causa do vírus, tudo. Que para mim não teria discussão, né? Mas para muita gente ainda é discutível. Ainda é um tabu, né? Ainda é motivo de discussão, verdade mesmo, né? Então, galera, vamos partir do pressuposto que o colega Lucas ali, ele deixou bem claro. Professor, tá tão em voga a questão religiosa no nosso país, que a gente tem a bancada evangélica de deputados, que nós temos a influência da igreja, por exemplo, na sua nota de dinheiro. Se você abrir aí a sua nota de dinheiro na carteira aí, é porque eu não tenho nenhum aqui perdido aqui agora. Como eu sou professor, vocês sabem, eu sou pobre, mas se vocês abrirem... achei aqui, ó, lá. Tá escrito ali bonitinho assim, ó, Deus seja louvado, né? Professor, mas o Estado não é laico? Aqui, ó, tá bonitinho aqui, ó, Deus seja louvado no cantinho aqui. Não dá para ver não, porque a resolução da Câmara não é tão boa. Mas, professor, o Estado não é laico? O Estado é laico, né? Mas então por que tem ali no nosso dinheiro Deus seja louvado? Por que lá na Câmara dos Deputados tem um crucifixo de todo tamanho? Deus seja louvado. O Estado é laico, mas isso não significa que ele não tem religião. Existe sim a religião no Brasil, o cristianismo é predominante, e importante, curiosamente, né, a mística religiosa nos últimos 40, 50 anos está muito mais forte do que antes. E por que esse fenômeno, professor? Porque esse fenômeno, na verdade, né, então significa que o Max Weber errou? Na verdade, o Max Weber não previu as duas grandes tragédias do século XX, né? Que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Sem contar que a Primeira Guerra Mundial custou a vida de 25 milhões de pessoas. Segunda Guerra Mundial, 75 milhões de vidas humanas. Só a Batalha de Stalingrado, na Segunda Guerra, foi 2,2 milhões de vidas humanas, a batalha mais sangrenta da história. Hiroshima e Nagasaki, 300 mil pessoas, assim, ó, com um estalar de dedos, né? Aí você pega ali o Holocausto nazista, com 6 milhões de judeus nos campos de concentração. E aí a humanidade, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a olhar para essa razão, a ciência e a tecnologia, com certas dúvidas. Peraí, a razão, a ciência e a tecnologia estão se mostrando incapazes de nos salvar. Pelo contrário, a razão, a ciência e a tecnologia foi usada para ceifar vidas humanas em todas essas guerras, em todas essas tragédias do século XX. E aí, galera, o que os seres humanos fizeram? Em meio às grandes tragédias, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a humanidade, ao invés de se desencantar pela igreja, ela abraçou a igreja ainda mais. A igreja simbolizou um refúgio. As instituições religiosas, as religiões, a mística espiritual se tornou um refúgio. E é curioso notar, isso já foi fruto de pesquisa sociológica. Vocês sabem qual a região do Brasil que é mais religiosa em termos de cristianismo? Chuta. Vamos lá, o que vocês acham? O Sul. Sul? Será que é o Sul? O que vocês acham? Em termos de cristianismo, a região do Brasil mais fervorosa, mais cristã? Sudeste. Let's go, baby. O que vocês acham? Quem chutou o Nordeste acertou. Aí vocês perguntam, mas como assim, professor? Em uma região de seca, semiárido nordestino, fome, miséria extrema, pobreza, as pessoas se abraçam à religiosidade porque a religião oferece uma resposta. As religiões são importantes ao longo da história humana. Não há como negar. Não há como negar a importância da religião para dar uma razão para as pessoas viverem e suportarem a dor, o sofrimento. Nesse momento de pandemia, as igrejas são um refúgio para muita gente que estão desesperada, que perderam parentes, que perderam filhos, pais. A religião se torna um afago, se torna algo que vai aquecer, nas palavras do próprio Karl Marx, aquecer os corações frios,
a religião se torna algo que vai, digamos assim, dar uma razão para esse indivíduo viver e continuar vivendo. Então, a religiosidade continua sendo importante. Então, o Max Weber errou, né, professor? Ele, na verdade, não errou. Ele não previa a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Max Weber morreu em 1920. A Primeira Guerra Mundial já havia acabado. Mas ele não tinha ideia do que estava acontecendo no mundo ainda naquele momento. E o que aconteceu depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial? As pessoas passaram a abraçar a religiosidade como uma forma de salvação, como uma forma de alento frente à razão, à ciência, à tecnologia. Então, aquilo que antes era o desencantamento pelo mundo, virou reencantamento novamente. Ou seja, as pessoas se apegaram à religiosidade mais uma vez. Entenderam essa ideia, galera? Vamos lá, dúvidas? Tudo certo, dá para entender. E aí, um fenômeno muito curioso, nós vamos dedicar um módulo inteirinho só para falar sobre religião no Brasil. Sociologia, nós vamos ter um módulo só sobre religião. E um fenômeno muito curioso da década de 60, 70 para cá no Brasil é a famosa teologia da prosperidade, que faz parte daquele movimento neopentecostal de muitas igrejas evangélicas. E essa teologia da prosperidade conseguiu transformar a fé em uma mercadoria. E aí nós temos um fenômeno chamado de mercantilização da fé, onde as igrejas usam rádios, difusora, programas de televisão, algumas TVs, inclusive alguns programas, alguns canais, algumas emissoras de TV são emissoras cristãs. E através desses novos instrumentos de massificação, né, a fé se tornou uma, digamos assim, uma mercadoria aos olhos da sociologia. Tudo bem? A mercantilização da fé faz com que as pessoas se apeguem à religiosidade não porque tem fé, ou porque tem amor a Cristo, ou a salvação e etc. Mas se apegam, às vezes, com a promessa de prosperidade financeira, com a promessa de que vão se livrar ali do demônio, de que vão conseguir um emprego, e longe da igreja, né? Tudo de ruim pode acontecer, dentro da igreja não vai acontecer nada de ruim. Então, há toda uma deturbação da religiosidade através da mercantilização da fé. Então, o Max Weber não previa isso também. Ele não previa o avanço dos meios de comunicação, da TV, do rádio, né, da internet, ao ponto da fé se tornar uma mercadoria. Uma mercadoria que vende muito bem. Não à toa o famoso ditado, pequenas igrejas, grandes negócios, né? Por que vocês acham que existe um lobby, uma pressão dos evangélicos para que as igrejas reabram, né? Porque as igrejas estão perdendo fiéis? Não, claro que não. As igrejas estão perdendo contribuição dos fiéis. É óbvio, né? E a gente sabe disso, não precisa esconder isso, não. Assim como existem igrejas muito sérias, existem igrejas picaretas. A gente sabe disso também, né? Assim como existem pastores e padres muito comprometidos com os ensinamentos de Cristo, existem pastores e padres que não estão nada comprometidos com os ensinamentos de Cristo, né? Estão preocupados com o dinheiro, né? Mas enfim, né, galera? E aí, né, o Max Weber ele não previa isso. Ele achava o seguinte, que depois da Revolução Industrial, depois da Revolução Francesa, com esse maior processo de desencantamento pelo mundo, as pessoas vão passar gradativamente a adotar uma postura mais racional frente ao mundo. Vão abandonar as formas místicas, religiosas e espirituais para explicar o mundo e seus fenômenos. Tudo bem até aí, galera? Perguntas? Vamos lá. Tranquilo, professor. Beleza? Então, vamos lá, então. E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre a ação social, que é justamente o objeto de pesquisa de Max Weber. Professor, o que é a ação social? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. É toda conduta humana, toda ação humana dotada de algum sentido. Então, como conceito, ação social é toda ação, conduta humana dotada de algum sentido. Ou seja, tem que ter um sentido por detrás das minhas ações. E aí o Max Weber ele vai dizer o seguinte para nós, olha, quer entender uma sociedade? Quero. Então vamos estudar as ações sociais dos indivíduos. Não os fatos sociais. Fatos sociais não nos ajudam a entender a sociedade. As ações sociais dos indivíduos vivendo em uma sociedade é que nos ajuda a entender o funcionamento daquela sociedade. E aí o Max Weber propôs estudar as ações sociais dos indivíduos.
E aí eu tenho 4 tipos de ações sociais. A ação tradicional, a ação afetiva, a ação racional com relação a valores e a ação racional com relação a fins. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, tudo bem? Então, eu e vocês nesse exato momento, às 20h50, ok? Podiam estar fazendo qualquer coisa, dormindo, na internet, jogando videogame, sei lá, né? Namorando, fazendo qualquer outra coisa, menos assistindo essa aula de sociologia. Porém, vocês estão exercendo uma ação social. Vocês estão de frente de um tablet, de um computador, de um celular, assistindo uma aula de sociologia. A ação social de vocês é de algum tipo aqui. Igualmente, a minha ação social enquanto dar aula. Dar aula é uma ação social para mim muito importante. E a gente vai tentar entender como que essas nossas ações sociais dão sentido à nossa existência e ajudam a construir a sociedade em que vivemos. Bem? Vamos começar, por exemplo, pela ação tradicional. Tá? O que seria essa ação tradicional? É a ação que ela é motivada por costumes, por tradições, por hábitos que são enraizados em uma determinada sociedade. Então, são ações que são motivadas por tradições, por costumes, por hábitos enraizados em uma sociedade. Geralmente passados de geração para geração. E eu gosto muito desse exemplo da imagem aí, ó, famosas touradas na Espanha. Tá? Na Espanha é muito comum as touradas em que um toureiro fica manobrando, dilubriando um boi e enfiando nas costas desse animal lanças pontiagudas. E esse animal vai sangrando, sangrando, sangrando até desfalecer. Uma barbárie terrível, uma monstruosidade sem igual, praticada desde a antiguidade, e que é algo tradicional, cultural na Espanha. Várias entidades protetoras dos animais lutam para banir essa prática, mas não conseguem. Por quê? Porque é uma ação tradicional, está ligada à cultura, os hábitos, os valores, os costumes dos espanhóis. E a tourada dificilmente vai ser banida por questões, por exemplo, de direitos animais, questões humanitárias, etc, etc. Tá? Então, a tourada é uma tradição, a tourada é uma ação tradicional. O indivíduo faz o que faz porque faz parte da tradição, da cultura daquele povo. Bem? Uma outra ação social muito interessante é a ação afetiva. Tá? A ação afetiva ela é aquela movida por sentimentos, por impulsos, por emoções. São as ações movidas, motivadas ou movidas por sentimentos, impulsos, paixões, ok? Por exemplo, professor, quando você torce para um time de futebol, torcer por um time de futebol envolve uma paixão por um esporte, entende? Seu time do coração, você fica emocionado, inclusive, né? Quando você coloca a mão no peito em cima do brasão do time, e aí você comemora, solta palavrão, solta foguete, manda os outros tomar aquele lugar por causa do seu time. Sua ação é uma ação efetiva. Torcer por um time de futebol é uma ação efetiva. Casar-se, né? O casamento é uma ação social. É uma ação social afetiva, porque está relacionada a sentimento. Alguém se casa com outrem porque existe um sentimento, uma paixão, um amor entre os casais. E aí a pessoa tem essa ação social de se casar, tudo bem? Então, a ação afetiva ela é movida por sentimentos, por impulsos, por paixões. Por exemplo, quando você está num trânsito, ocorre uma briga de trânsito. Aquela ação social envolveu impulsos. O impulso da raiva, naquele momento ali, moveu aqueles dois caras a saírem na porrada. Entende? Uma ação afetiva, ok? Eu tenho também a ação racional com relação a valores, que é aquela ação movida com base naquilo que as pessoas consideram como certo e errado. Por exemplo, quando você obedece uma lei de trânsito, sinal vermelho, você para o carro, ok? Significa que a sua ação é uma ação racional com relação a valores. Você está obedecendo a lei de trânsito, por exemplo. Ou mesmo, né, quando você obedece, né, aquela famoso ditado, a ocasião revela o ladrão. Você vê uma ocasião, ok?
com um bolinho de dinheiro ali no chão, no cantinho da calçada, e ao invés de embolsar aquele dinheiro, o que você faz? Sabendo o que é o correto a se fazer, o que é o certo a se fazer, você pega o dinheiro e procura o dono. Ou seja, sua ação racional foi uma ação com relação a valores, ok? Naquilo que você acredita que é o certo e o errado, ok? E eu tenho a ação racional com relação a fins, que é aquela ação que é movida com base em projeção do futuro com alguma finalidade, ok? Ou seja, a pessoa projeta o futuro e faz o que faz com alguma finalidade, tudo bem? E aí eu pergunto a vocês, nesse exato momento, você que está aí do outro lado da telinha, assistindo essa mesma aula, a ação social de vocês é tradicional, afetiva, com relação a valores ou com relação a fins? Com relação a fins. Legal. Sim. É isso aí, galera. Vocês já sacaram a ideia. A ação social de vocês visa o futuro. Se vocês estão projetando o futuro, ano que vem todo mundo numa faculdade. Não é, irmãos? Amém? Amém, professor. Amém. Isso aí. Garotos, isso aí. Então vocês estão projetando o futuro de vocês. A ação que vocês estão exercendo é uma ação racional. Afinal de contas, ninguém está aqui obrigado. E menos ainda que as pessoas estão aqui imaginando com ideias mirabolantes na cabeça de mitos, lendas. É a razão que move vocês. E com relação a fins, existe uma finalidade por detrás das ações sociais de vocês. Aí vocês podem perguntar assim, professor, uma mesma ação pode ter vários tipos? Sim. A minha ação enquanto professor. Vamos lá, vou pegar meu exemplo enquanto professor. Nesse exato momento eu estou exercendo uma ação social, eu estou dando uma aula. Bem? A minha ação social é afetiva, porque eu amo fazer o que faço, então tem um sentimento por detrás dessa minha ação. Ela é uma ação racional com relação a valores, porque eu acredito demais no poder transformador da educação. Eu acredito que a educação pode levar a humanidade a um lugar melhor, pode transformar a vida de vocês. E é uma ação racional com relação a fins. Afinal de contas, ao dar essa aula, eu também vou ganhar dinheiro. Ganhando dinheiro, eu vou pagar minhas contas. Ou seja, existe uma finalidade para o meu trabalho, para a minha ação social. Então, existem 3 tipologias de ações aqui que eu posso qualificar a minha ação de dar aula. Não é tradicional, porque eu não venho de uma família de professores. Agora, se eu viesse de uma família de professores, eu também poderia qualificar como uma ação tradicional. Agora, olha que barato. O Max Weber nos ensina que, quanto mais os tipos de ação social se encaixam em o mesmo tipo de ação, mais forte, mais efetiva, mais força aquela ação social tem. Mais sentido aquela ação social tem para o indivíduo e para os que estão à sua volta. Ou seja, a minha ação social ela se encaixa em 3 tipos. Portanto, ela tem muito sentido para mim e provavelmente a maneira como eu dou aula faz muito sentido para vocês também. Então, quanto mais ações sociais vocês conseguirem qualificar em uma única ação social, mais sentido essa ação social tem para você ou para o indivíduo que a pratica. Tudo bem, galera? Vamos lá. Perguntas. Tudo certo. Tudo certo. Certinho. Beleza? Professor, como que pode cair isso na minha... né? Como que eu posso usar isso numa redação de Enem? Cara, isso aqui é um barato. Vamos usar a violência, a criminalidade, né? Vamos pegar o racismo. O racismo, vocês acham que é uma ação racional com relação a valores, ação racional com relação a fins, ação afetiva ou ação tradicional? Racismo, a prática do racismo. Tradicional? Tradicional, porque o racismo está na nossa sociedade, é quase que uma prática enraizada na nossa sociedade, então ela é tradicional, e ao mesmo tempo, alguns indivíduos que praticam racismo, eles verdadeiramente são racistas, então envolve sentimentos, ok? Envolve sentimentos, o cara é racista porque ele tem sentimento de racista, então pode ser afetiva. Por que não pode ser valores, professor? Porque o racista, ele pratica aquilo que é o errado. E a ação racional com relação a valores, o indivíduo sabe o que é o certo e sabe o que é o errado. E sempre escolhe o que é o certo dentro daquela sociedade. O racista não, ele sabe o que é o certo, sabe o que é o errado e escolhe o errado.
Então, por isso que não pode ser ação racional com relação a valores. Mas é tradicional e é afetiva. Entende isso? Mas, ô professor, pode falar. Para o racista, ele não está achando certo ser racista? É isso que eu estava pensando. Para ele, sim. Dele. Mas para a sociedade em que ele vive, não. Porque o ponto de referência nunca pode ser o indivíduo. Na sociologia de Durkheim e também de Weber, o ponto de referência sempre é a sociedade. Então, o que é o correto para a sociedade? O correto para a sociedade é nós combatermos o racismo com unhas e dentes. O racismo é errado e ponto final. E pessoas racistas não devem ter espaço nessa sociedade. Por mais que o racista ache que aquilo que ele está fazendo é o correto, ele está errado perante a sociedade, perante as leis da sociedade. Tudo bem? Ah, sim. Beleza, galera? Entendi. Beleza, Lucas? Show. Então, galera, né? Cai um tema como racismo, cai um tema como desigualdade, né? Fome, miséria, né? Como é que eu posso trabalhar, professor? E você cita o Max Weber. Max Weber, em sua sociologia, né, compreensiva, ele analisa as ações sociais dos indivíduos, que é toda conduta humana dotada de algum sentido, né? Partindo desse pressuposto, né? O racismo pode ser enquadrado como uma ação tradicional, porque está enraizado na cultura, na tradição, que é uma tradição cultural escravagista da história do Brasil. Ao mesmo tempo, é também uma ação afetiva, porque o indivíduo racista, realmente, ele tem um sentimento de racista, né? Ele de fato vai acreditar o que é o certo, mas a sociedade, né, é quem manda, a sociedade é o ponto de referência, né? Então, sim, isso aqui é um prato cheio para você elaborar uma boa redação do Enem. Tudo bem, galera? Perguntas? Vamos lá, dúvidas? Tranquilo. Tudo certo. Beleza, então. Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar dos tipos ideais, das formas de dominação, e vamos falar da ética protestante e do espírito do capitalismo, que é uma das obras mais importantes do Max Weber. E mais à frente, né, eu vou sentar com vocês, eu estou esperando a possibilidade de a gente voltar às aulas presenciais antes de fechar o ano ainda, tá? E eu vou disponibilizar para vocês um curso que eu já venho trabalhando e ofereço há muito tempo, que é do uso da filosofia, da sociologia e da história, as chamadas várias áreas do conhecimento, para elaborar uma boa redação do Enem. E aí, o que geralmente eu trabalho nesse curso? Eu trabalho eixos temáticos, tipo saúde. Quais os autores você pode usar na filosofia, na sociologia e na história, se o tema da sua redação, se o eixo temático for saúde, entende? Se o eixo temático for violência, criminalidade, se o eixo temático for política, for religião, quais autores da filosofia e da sociologia você pode usar, encaixam bem. E a gente vai trabalhar temas de redação, vamos trabalhar eixos temáticos e vários autores da filosofia e da sociologia. Mas eu vou ofertar esse curso mais à frente. Ele vai ser muito tranquilo, principalmente para alunos do curso Aproveste. Eu vou cobrar no máximo R$30, ok? Vai ser aos sábados, então a gente vai ter 4 encontros, 4 sábados, investimento, ou seja, R$30 para 4 encontros, e a gente vai trabalhar vários eixos temáticos. E aí eu vou deixar a opção para vocês podem escolher ou não participar do curso. Infelizmente, a gente não tem a disponibilidade do tipo, eu vou encaixar um tema de redação aqui. Esporadicamente eu falo de um tema ou de outro. Mas o nosso foco aqui nas nossas aulas é sociologia e filosofia, não tem como fugir. Então, mais à frente, a minha expectativa é que a gente consiga voltar para as aulas presenciais. Então, tipo assim, faltando uns 2 meses antes da prova do Enem. Aí eu organizo o curso, disponibilizo para vocês, a gente marca as nossas aulas. Então, mais à frente, a gente vai sentar e vai conversar um pouquinho sobre isso. E quem tiver interesse, para eu ter uma ideia do número de alunos, inclusive, já vai colocando, professor, eu gostaria de fazer o curso, eu tenho interesse. Pode até deixar nas mensagens aqui, que depois eu quantifico para eu ter ideia de quem tem interesse de participar. Então, se você tiver interesse aí, deixa eu tenho, põe aí o interesse de vocês, porque mais à frente eu vou ter noção de quantas vagas disponibilizar. E provavelmente, se a gente voltar, né, nós vamos voltar com aquele velho dilema, né? Quantidade limitada de alunos em sala, tá? Então, galera, quem tiver interesse de participar mais futuramente desse curso, é um curso de 4 encontros, 4 sábados, em que eu vou trabalhar filosofia, sociologia e história, as várias áreas do conhecimento, e como você vai trabalhar essas várias áreas do conhecimento na redação do Enem. E, cara, é um curso show de bola, eu sou suspeito para falar, porque eu vou prepará-los, eu vou lapidar
vocês para elaborar qualquer redação. Eixo temático, saúde, educação, segurança. Inclusive, o ano passado, nós acertamos o eixo temático, tá? Nós acertamos de coringa o eixo temático. Mas é isso, galera. Obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me chamar. Vocês têm, né? A gente tem lá você tem meu zap lá, me chama, tira as dúvidas, tem a lista de exercícios. Assim que a gente fechar o Emily Durkheim e o Max Weber, eu vou disponibilizar outra lista de exercícios para vocês, tudo bem? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo, prof. Tudo certo? Valeu. Valeu, galera. Bom descanso para vocês. Quer dizer, boa aula e depois bom descanso. E até nosso próximo encontro semana que vem. Beleza? Tchau, gente. Um abraço. Boa noite, professor. Boa noite, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.